Então, nesse primeiro capítulo aí do livro A Natureza do Espaço, chamado Técnicas, Tempo e o Espaço Geográfico. É o primeiro capítulo aí do livro, que eu repito, é um livro revolucionário para a área de geografia e para as outras áreas afins. Até hoje, ele é tido como referência bibliográfica importante para qualquer aí mestrado e doutorado na área de geografia e áreas afins. Então nós temos que entender o contexto desse primeiro embate aí do Milton Santos com aquilo que nós chamamos de geografia tradicional, que já estava estabelecida no período. Nós fizemos uma transição, quando eu digo nós, obviamente estou falando como categoria de geógrafos, de uma geografia predominantemente descritiva, ou seja, uma geografia que descreve os eventos, que não se atém a interpretar os eventos. Ela apenas descreve. Na época, era um método que se considerava razoável para produzir informações que seriam entregues ao público e seriam transformadas em conhecimento, dependendo das áreas aí. Então o geógrafo era um mero observador e transcritor, né? Ele transcrevia aquilo que ele via. Obviamente, passados-se os anos e algum volume de material produzido, se entendeu que essa descrição não era isenta de julgamentos, de valores, de percepções que eram próprias daquele que descreve. Não havia uma isenção em termos culturais, em termos políticos, em termos militares, dessas pessoas, desses geógrafos, que descreviam o que eles viam. Então, houve ali uma pausa crítica, uma crítica consistente em relação a esse método, e houve uma passagem, uma migração de muitos geógrafos para uma geografia chamada crítica. É lógico, eu estou resumindo aqui em termos colossais, certo? Não foi assim de um dia para o outro, mas eu preciso resumir tudo aqui de maneira bem simples. Então, a geografia crítica, ela passou a entender que ela deveria fazer oposição a modelos de desenvolvimento. E o principal modelo de desenvolvimento do período era, obviamente, o capitalismo, como é até hoje. Mas havia a alternativa de uma sociedade comunista ou uma sociedade socialista. Sociedades essas que nós não tínhamos no período, falo isso como categoria de geógrafos, acesso a informações consistentes. O que nós tínhamos era acesso a teorias e merchandising, que na época não se achava que era realidade. Então a geografia crítica se pautava por críticas ao modelo que nós estamos inseridos, ao capitalismo, e apontava maneiras mais justas e igualitárias de se construir uma sociedade. Mas esse apontamento não tinha características técnicas. Quero dizer, não tinham propostas consistentes, não tinham maneiras de interpretar o cotidiano. Era simplesmente apontar o sistema capitalista como um todo, as corporações como um todo, e a generalização era inevitável. Então todas as corporações eram ruins? Sim. Todas as corporações destruíam o meio ambiente? Sim. O sistema capitalista era visto como algo nefasto, evil, coisa do mal? Sim. Então nós crescemos, quem teve acesso aos livros de geografia crítica, a chamada geografia crítica, livros de geografia que eram embasados na ideia de geografia crítica, sempre teve essa conclusão de que o sistema capitalista era ineficaz, era inviável e é preciso substituí-lo como um todo, porque nós não entendíamos de fato o que acontecia. O que nós entendíamos é que os donos dos meios de produção, se todo mundo que já tem mais de 40 anos ou 50 lembra dessa história, que no sistema capitalista os capitalistas eram donos dos meios de produção e esses meios de produção eram responsáveis pela crescente desigualdade dentro da nossa sociedade. O que não deixa de ser uma verdade, mas é parte de uma verdade que depois, com
um modelo de geografia que o Milton Santos desenvolveu, ela passou a ser mais nítida. A gente consegue olhar com mais nitidez aonde estão aí os pontos de gargalo desse sistema que funciona aí de maneira hegemônica e realmente é um sistema opressor, ok? Não esquece o like. Se quiser saber mais, aulas completas, vá lá no meu site geografiaonline.com.br e lá você vai encontrar todo o material disponível lá em áudio para você. Até mais!